Olá, sou o João Hugo Vilas Boas, engenheiro civil formado pela UFPA, professor de matemática. Tive a ideia de abrir esse curso de matemática com um preço acessível para alunos do ensino médio e para alunos pré-vestibulandos que vão fazer o Enem e que vão fazer os demais vestibulares. Como demonstração de aula, eu trouxe uma questão do Enem, né? É a questão 166 do Enem de 2017, do ano passado, para fazer uma demonstração da didática de aula. Vamos lá. A questão é essa, acompanhe aí comigo. Questão 166 do Enem 2017. Um cientista, em seus estudos, para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo PT, P em função de T, igual a mais B cosseno de KT, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: pressão mínima, 78, pressão máxima, 120, números de batimentos cardíacos por minuto, 90. A função P em T, obtida por esse cientista ao analisar o caso específico, foi... Vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte. Já se fala na questão sobre função, ou seja, inicialmente o aluno já tem que colocar na ideia que será uma função. Agora, que função? Vamos lá. Vamos trabalhar a fórmula que ele deu. P T é igual a mais B cosseno de K vezes T. Tudo bem. Analisando essa situação, nós vamos perceber, primeiramente, o que é que o aluno tem que perceber em uma questão como essa, envolvendo fórmula de função. Que função é essa? Função cosseno. Ou seja, a primeira coisa que o aluno tem que identificar ao analisar uma questão como essa do Enem é ver que tipo de função é essa. Como você tem cosseno, é uma função cosseno, obviamente. Agora vamos coletar os outros dados. Ele disse que A, B e K são constantes. São constantes. Isso significa que A, B e K não mudam. Não mudam. Constantes, valores que não mudam. E P e T são variáveis. Ou seja, valores que variam. À medida que eu vario T, eu vario P de T. São valores que vão mudar no decorrer da questão. Agora vamos lá. Observe o seguinte, que a questão, ela me traz uma tabela. E toda tabela traz informações importantes que vão ter que ser jogadas na fórmula. É só lembrar. Questão que envolve tabela e fórmula, tem que haver o quê? Substituição dos valores da tabela nos respectivos lugares da fórmula. Observe que ele diz que a pressão mínima é 78.
E a pressão máxima é 120. Se é uma função, adiante sempre uma coisa. Vai ter que haver gráfico. Se é função, tem que ter gráfico. Observe. Valores dados. Função. Gráfico. Esses valores da tabela têm que estar no gráfico. Lembrando que aqui é P, ou seja, aqui é o valor da pressão em função do tempo. E aqui é o tempo. O resultado, as ordenadas. A variável T nas abscissas. Varia T, varia o valor de P de T. Observe que está entre o valor máximo e mínimo de pressão em função do tempo. Ele deu 120 e deu 78. Aqui nós vamos ter os valores dos tempos. Cada tempo correspondente com um valor que está aqui. Aí agora você me diz, beleza. E como então eu vou trabalhar? Esse gráfico se eu não tenho os tempos? O aluno tem que raciocinar. Primeira coisa, a fórmula já está aqui. Já identificamos constantes, porque ele deu na questão. Já identificamos variáveis, porque ele disse na questão. E já idealizamos que toda questão de função tem que ter gráfico. Lógico, eu estou falando isso compassadamente, mas na hora da prova, o aluno tem que já ter isso em mente para fazer de forma bem mais rápida, para ganhar tempo. Envolveu função, adiante o plano cartesiano. E coloque a fórmula para fazer a substituição dos valores. Agora, como é que eu vou trabalhar o tempo? Outra dica. Após cada ponto, cada vírgula, o aluno tem que raciocinar. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Duas sucessivas pressões máximas. Gente, preste bem atenção. Agora é que veio o X da questão. Se eu tenho uma função cosseno, eu vou ter aqui um pico de pressão. Essa pressão vai descer ao valor mínimo. Pressão lá em cima. Depois ela cai para o mínimo. Depois ela sobe de novo para o máximo. Por que você pensou nisso? Porque aqui não é o máximo, aqui não é o mínimo, ela vai do máximo, vai passando um tempo, opa, chegou no mínimo, o mínimo está aqui, 78. Depois ela sobe de novo. Vai no segundo tempo, ela está lá em cima de novo, ao pico, depois desce. Gráfico de uma função cosseno, tipo de uma função cosseno. Está lá em cima, desce. Depois vai lá para tá lá em cima, desce, depois vai lá para cima de novo. Máximas. Qual é a pressão máxima? 120. Depois ela cai. Depois ela sobe para 120 de novo.
Aí vocês me perguntam, por que eu raciocinei assim? Por quê? O que acontece com o coração? É só você pensar. Ele, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, e vai oscilando. Se está em função cosseno, é só você interligar uma coisa com outra. Função cosseno, como é que é a característica dela? Subir e descer, subir e descer. Ela está lá no pico, ó, depois ela cai. Próximo tempo ela cai. Tempo T1 ela cai. Cai para quanto? 78, que é o mínimo. Depois ela sobe para o máximo, no segundo tempo. Depois cai de novo e assim vai, por diante. Por que eu quero chegar nesse ponto? Para que vocês raciocinem a última informação. Um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Um batimento. Intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas, ó. Máximo, mínimo, máximo. Um batimento. Duas sucessivas pressões máximas, um batimento. Duas sucessivas pressões máximas, um batimento. Olha o intervalo de um batimento. Intervalo de tempo, ó, de 0 até T2. Máximo, mínimo, máximo. Duas sucessivas pressões máximas. A primeira pressão máxima, a segunda pressão máxima, que também aqui vale 120. A partir daqui a gente raciocina toda a questão. Outra informação da tabela, o número de batimentos cardíacos por minuto. A partir dessa informação, a gente vai identificar esses tempos. Por quê? Na própria mesma questão, ele diz que o tempo tem que estar em segundos. Então, segundos. 90 batimentos cardíacos por minuto. Por minuto. Um minuto são 60 segundos. E aqui os batimentos cardíacos. 90 batimentos cardíacos em 60 segundos. Se eu tenho aqui que eu preciso, quantos batimentos cardíacos? Um. Batimento cardíaco, eu não sei, é X. 60 segundos, 90 batimentos. Um batimento, eu não sei, é X. Vai lá, ó, concreto. X vai ser igual a 60 vezes 1, 60, vai ser 60 sobre 90. E x então vai ser igual a aproximadamente 0,666. Portanto, esse intervalo de tempo daqui para cá dá quanto? T2 não, 0,666. É o que a gente viu. Um batimento aqui, um batimento cardíaco, x, 0,666 segundo. Ou seja, daqui para cá dá 0,666 segundo. É o tempo de um batimento cardíaco. Se aqui é 0,66, vocês concordam comigo que aqui é a metade. Portanto, T1 é 0,333. 0,66, 0,3333. Pronto. Até aqui nós vamos guardar essa informação. Lembre-se que o que eu quero é que vocês associem fórmula, função cosseno com o gráfico. Até chegar na questão. Agora vamos lá. Para que isso? Porque o que vai acontecer aqui é o seguinte. PT é a pressão em função do tempo. Qual é o primeiro valor que a gente tem? Substitui na fórmula. 120. Igual a A mais D vezes cosseno de K. Não sei quem é, vamos saber. Vezes T. Quem é T? Se é para 120, 120 é o quê? 0,666. O outro é 78. É igual a, que eu também não sei, mais B, que eu também não sei, vezes cosseno de K vezes 0,333 segundo. Repare bem. Olha aqui no gráfico.
Olha, tem o gráfico. O gráfico da função cosseno é interessante para a gente poder responder. Porque nele temos, ó, coincidências. Observe que o 120 ele se relaciona com o 0,66, como também, ó, ele se relaciona com qual tempo? Ó, ó, ó os pontos se ligando, 120 com 0, 120 com... Então eu boto aqui. 120 A mais B cosseno de K vezes qual o próximo tempo? 0. Isso vai me ajudar muito a esclarecer a questão. O que é que acontece? O que é que acontece aqui? Onde é que eu quero chegar? Observe bem o seguinte. Teremos que usar em qualquer questão envolvendo determinado assunto, tudo, absolutamente tudo, que aquele assunto envolve. Essa questão aqui, ela não pode ser resolvida direto, como um sistema. Por quê? Porque temos aqui, ó, valores diferentes. 3, na verdade. Né? De que forma a gente pode resolver isso? Nós devemos usar o ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? Nas aulas a gente entende que é todo ciclo cujo raio vale 1. Já que o assunto é trigonometria, ele tem que vir. O ciclo trigonométrico, ele relaciona, ó, o valor do raio com o ângulo. O valor do raio com o valor do ângulo. Ele relaciona o valor do raio com o valor do ângulo. Isso, essa linha chama-se seno. E essa linha chama-se... Para esse ângulo, isso aqui é o seno. Para esse ângulo aqui, isso aqui é o seno. Essa parte aqui desse triângulo que forma é o seno. E essa parte é o cosseno. Quando ele abre, o ângulo já passa a ser um determinado valor diferente de 0. Ó, aqui 0, eu vou colocar aqui. Aqui é o ângulo. Ângulo 0. Que ângulo é esse? 90. Ou π sobre 2. Que ângulo é esse? 300. Perdão. 180. Ou π. Esse é 270. Ou 3π sobre 2. E esse é 0. Ou, observe que pode ser dois ângulos. Ou 360. Que é o que vai responder essa questão. Ou 360. Que é igual a 2π. Que é igual a 2π. Vou apagar. Vamos lá. Começando por aqui. Cosseno de K0. É a mesma coisa que cosseno de 0. Porque K vezes 0 é 0. Cosseno de 0. Onde é que é o ângulo 0? Ó, aqui. Ó o ângulo 0. Coincide com qual valor de cosseno? Ó, 0. Cosseno, qual valor de cosseno? Ó, 1. Cosseno de 0. Portanto, temos 120 é igual a mais B vezes cosseno de 0 igual a 1, não precisa nem escrever. Vamos lá. Outra informação.
nós temos aqui A mais B, 120. O 120 está se relacionando com tempo zero, como eu coloquei aqui. O 120 também está se relacionando com quem? 0,66. 0,66. Ou seja, 120 é igual a A mais B, como 120 é igual a A mais B, cosseno de K 0,66. Lembre sempre das coincidências. Tá vendo aqui, ó? Onde é que tem coincidência de valores? Aqui e aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Já que isso aqui tudo vale 120 e isso aqui vale 120, é igual. Eu coloco A mais B, que é isso, é igual a mais B cosseno de K 0,66. Olhe sempre para as coincidências para poder facilitar. Eu já tenho isso e já tenho isso, que eu tirei dali. Eu igualo, já que isso vale 120 e isso aqui vale 120, então os dois são iguais. E isso é igual a isso, porque isso é 120. E isso aqui também é 120. A mais B. Resolvendo, não? Corta, corta. A igual. B também é igual, corta, corta. O que é que vai acontecer? 1 é igual a cosseno, resolvendo isso aqui. Vamos ter cosseno de K vezes. Olha só, cosseno de K 0,666 é igual a 1 também. Eu não disse que o cosseno é igual a 1 das dois ângulos? Se o ângulo 0 já foi usado aqui, falta 2π, portanto, aqui não pode ser 0, então só restou para quanto? Quanto para ele aqui? 2π. Cosseno de 2π é 0. 1. Não, cosseno de 2π, perdão, é 1. Cosseno de K sobre vezes 0,66 também é 1. E K vezes 0,66 é igual a 2π. O que significa que K é igual a 3π. K é igual a 3π. Já sei o valor de K. Já sei o valor de K. Agora o que me resta saber? Apagar o azul. Me resta saber A e B. Eu já sei quem é K, 3π. Resta saber quem é A e B. Agora, A mais B vezes cosseno de K, que é 3π, eu já substituo, vezes T. Vezes T. No primeiro sistema, quem vale T? T vale 0,66. Então eu já coloco aqui. 0,666. No outro, 78 é igual a mais B vezes cosseno de 3π vezes, quem é o tempo? 0,333. Resolvendo esse aqui de cima, ó, 120. Ou seja, me deparei agora sim no sistema. Agora eu tenho um sistema. E um sistema que dá para resolver.
A mais B vezes cosseno de 2π. Aqui vai dar 2π. O outro, 78, é igual a mais B vezes cosseno. Isso aqui vai dar π. 3, vai dar aproximadamente 1. 3 vezes 0,333, dá 0,99999, 1. Portanto, ao ciclo trigonométrico respondendo de novo, que ele tem que estar sempre sendo feito. Adiante também o ciclo trigonométrico, antes de começar qualquer questão envolvendo trigonometria, como essa também. Então, eu tenho que 120 é igual a mais B vezes cosseno de 2, cosseno de 2π, 1. 78 é igual a mais B cosseno de π. Olha quem é π. Olha quem é π. Ó, π. 180. Qual é o cosseno dele? O cosseno dessa linha, esse valor dá quanto? Menos 1. Já foi praticamente resolvido. Resolvendo o sistema, ó. 120 menos. Saber quem é A primeiro? 120 menos B é igual a A. Vamos saber quem é B primeiro, no caso. A é igual a 120 menos B. Substituo na outra. Que vai ficar quanto? No lugar de A, eu coloco 120 menos B. Então, 78, já substituindo na outra equação, é igual a 120 menos B. Mais B menos 1, B. Menos 1, menos B. Isso aqui vai ser igual a 78 é igual a 120 menos 2B. Puxa aqui para cima, ó. 78 é igual, aliás, puxa, menos 120 para cá, menos 120 é igual a menos 2B. 78 menos 120 dá 10, 2, dá 42. Menos 42. Isso mesmo, menos 42 menos 2B. Multiplico tudo por menos 1. Eu vou ter o quê? 42 é igual a 2B. B então é igual a quanto? 21. B é igual a 21. B é igual a 21. E agora, para saber o valor de A, simples. Pega o valor de B e substitui em qualquer uma das duas. Que agora nós temos o valor de A. 120 é igual a mais 21. Isso significa que A é igual a 120 menos 21. A é igual a 99. A é igual a 99. Resolvida a questão. Agora eu venho para cá e substituo. Olha a forma como é que está. Era essa. PT é igual a mais B cosseno de K vezes Q. PT então será o quê? Já achamos A. Quem é A? 99. Mais. Quem é B? 21. Vezes cosseno de KT. Resposta da questão. Olhando o gabarito do INEP. Vou para cá no gabarito do INEP. Temos lá, ó. Letra A,
99 mais 21 cosseno 2π. Questão 166, letra A. Alternativa A, exatamente essa daqui. Alternativa A. Pois é, gente, é isso aí. Essa aqui foi uma demonstração da questão 166. É lógico que vocês não vão demorar esse tempo todo para fazer. Aqui foi explicado compassadamente como ela é feita. Mas o que é que vocês têm que prestar atenção? No seguinte, nos detalhes. Qual foi o primeiro detalhe dessa questão? Questão envolvendo trigonometria, adiante um gráfico, que eu já tinha adiantado antes. Só vocês voltarem o vídeo que vocês vão ver. O gráfico de uma função trigonométrica. Os valores da tabela, eles vão ter que ser substituídos na fórmula e no gráfico, para vocês poderem, onde tiver valor de tabela, vocês substituam no gráfico, para vocês poderem iniciar a questão. E a cada ponto, parem e raciocinem, a cada ponto da questão, parem e raciocinem, que vão ter uma informação importante. Essa informação importante também vai ser jogada. Questão envolvendo trigonometria, gráfico, lembrando que tem cosseno, né? Função cosseno. Valores na tabela, vocês olham, substituam no gráfico e adiantam um ciclo trigonométrico. Porque esse ciclo trigonométrico ele vai ser importante no raciocínio de toda a questão. Cai geralmente um sistema, porque ela coincide valores, é uma função que ela vai oscilando, os valores eles sobem e descem, ou seja, vai haver uma coincidência entre as variáveis y e x, substituam e raciocínio dentro do que foi dado. Ciclo trigonométrico, gráfico de função trigonométrica. E tá aí. Muito obrigado.